A Secretaria de Educação da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, suspendeu as atividades com o livro O Menino Marrom, que conta a história de um menino negro e foi escrito por Ziraldo. Esta polêmica chegou agora, esta semana, nas redes sociais e nos jornais. Acontece que este livro, O Menino Marrom, ele foi escrito por Ziraldo na década de 80, sobre a história de um menino negro que está se descobrindo diante da interação com outro garoto, um menino rosa, e juntos descobrindo sobre as diversidades das cores. Então, está sendo discutido neste âmbito a questão das identidades. Um determinado grupo radical pensou duas frases isoladas do texto, uma que trata de um pensamento de revolta que o menino marrom, ou menino negro, teve contra uma senhora que havia o ofendido, agredido, e ele desejou que ela fosse atropelada. E no outro, ele e o amigo falam sobre um suposto pacto de sangue, que na verdade eles nunca fizeram, que na verdade era muito comum, inclusive essa narrativa na década de 80. Pensado esses dois textos e retirados do seu contexto, cria-se então um pretexto: vamos proibir o livro O Menino Marrom. Então, um determinado grupo de pais foi até a Secretaria de Educação e a pressionou para que retirasse o livro das atividades da escola. E isto gerou muita controvérsia, obviamente. Muitos pais, quando souberam dessa situação, pressionaram a Secretaria de Educação ao contrário, dizendo que era inaceitável esse tipo de censura ao livro do Ziraldo. E aqui é importante nós entendermos o que está acontecendo. Inclusive, a Prefeitura se manifestou dizendo que vai revisar todos esses conceitos, que lamenta realmente que o livro do Ziraldo tenha tido essa interpretação, etc. Porque esses livros do Ziraldo fazem parte do catálogo dos livros educacionais ou paradidáticos nas escolas, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Normalmente, eu costumo pensar e tentar ver por que as pessoas escolheram atacar exatamente este livro, uma vez que existem diversos outros livros do Ziraldo. Existem diversos outros livros que tratam de diversas outras temáticas, mas por que especificamente esse livro, que trata justamente da história do menino marrom, ou este menino negro? Aqui cabe algumas pontuações, e a primeira delas, e eu acho que é importante nós não ignorarmos, é que a literatura ela é um reflexo do seu tempo. O escritor, quando ele escreve uma obra, ele é fruto do seu tempo, dos pensamentos e das ideias que são vigentes no seu tempo. Mas aqueles que têm aquela vontade de que essas ideias mudem são ditos progressistas nesse momento. Então, o Ziraldo ele era um homem que pensava dentro deste escopo. Então, quando ele escreve não somente este livro, mas diversos outros livros que têm temáticas sociais, ele está realmente olhando para frente, olhando para o momento que está vivendo, mas também para frente. Então, quando as pessoas escolhem este livro exatamente e não diversos outros, isto é sintomático. E de que sintomas eu estou falando? Vamos pegar, por exemplo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem uma vasta obra de livros racistas abertamente. Ele era do movimento eugênico paulista, inclusive. Ele era um homem abertamente racista e sua literatura reflete também isso. Não é à toa que na sua obra principal, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou talvez a obra mais famosa, esta obra demonstra ali 3 personagens negros, sendo que um deles era uma mucama, uma mulher supersticiosa, um outro era um velho sexagenário que vivia na mata, igualmente supersticioso, e o outro era o Saci Pererê, que era um garoto muito levado, que gostava de fazer diversas artes malignas. Então é importante nós entendermos como esses personagens foram construídos. E até hoje existe inclusive uma ação movida pelo Instituto Iara em relação a este livro, As Caçadas de Pedrinho, que é justamente de Monteiro Lobato. Contudo, em relação ao livro do Monteiro Lobato, não há nenhuma manifestação de paz e nenhuma manifestação social. E se nós fôssemos pensar em manifestação social, nós tínhamos que pensar também na própria Bíblia. Tem trechos da Bíblia que falam sobre corte de cabeça. Tem trechos da Bíblia que falam sobre mutilações. A Bíblia é um destes livros que as pessoas escolhem simplesmente ignorar o que está dito nela. E a Bíblia tem determinados trechos que não deveria ser lido por uma criança se você pensar da mesma forma que esses pais pensaram. No entanto,
é um livro que você jamais pensaria em censurar. Então, nós estamos diante de um dilema. Por que censurar este livro e não censurar outros livros? E eu nem digo que eles estão censurando a obra do Ziraldo em si, porque ele tem diversas outras obras do Ziraldo, mas porque esta obra específica, O Menino Marrom. Esta obra, ela trata principalmente desse jogo de palavras entre negro e preto. E aqui no canal eu já fiz algumas aulas sobre as origens destes conceitos e como é possível perceber, por exemplo, que o preto, e isso é interessante no livro do Ziraldo, ele faz uma distinção entre o preto e o negro, porque o preto muitas vezes está carregado de negatividade quando se relaciona a pessoas humanas. Então, ali é importante nós entendermos. Na verdade, ele nem fala de negro, mas ele fala de marrom, porque ele está brincando de forma literária ali com as cores. Então, nós temos que entender por que eles escolheram exatamente este livro. Por que eles escolheram justamente um livro que fala sobre tolerância, exatamente um livro que fala sobre construção de identidades, para atacar este livro, para colocar em dúvida este livro. E aqui nós temos que refletir também como é que a educação, a escola trabalha, por exemplo, os livros do Monteiro Lobato que estão nas estantes das escolas. Então estes livros deveriam vir também com uma nota, este livro deveria vir com uma observação sobre o pensamento daquele homem. Você consegue encontrar o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que é um dos intérpretes do Brasil, onde tem coisas ali que são escritas e são extremamente pesadas também. E ele era um homem do seu tempo, apesar de ter cunhado diversas ideias que já são demovidas da história, como a democracia racial, mas, no entanto, é impensável pensar em retirar esse livro das estantes. Então, esta ideia de queimar livros ela é extremamente perigosa, porque na verdade não é queimar os livros, é queimar determinados livros, determinadas ideias. Não é estranho que pais ou outros setores e segmentos da sociedade se achem incomodados com determinadas literaturas. Isto sempre houve, isto sempre haverá. Estranho é um Estado se permitir ser pressionado a tal ponto e retirar uma obra literária desta forma, sendo que existem diversos estudos que comprovam justamente o contrário, o efeito contrário desta obra. Retirar o livro, esta é a solução. O Estado se sente pressionado por qualquer grupo radical e, nesse caso específico, foi um pastor que divulgou em redes sociais e trabalhou isso dentro nos bastidores para que as pessoas tivessem essa visão sobre, olha, estão fazendo um pacto de sangue, olha, está desejando que a mulher seja atropelada. Se for assim, nós não vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia conta e narra a tortura, por exemplo, de Jesus. A Bíblia, por exemplo, narra sobre Ló e a relação íntima que ele teve com as filhas dele, ou seja, uma prática de incesto. E nem por isso as pessoas deixam de recomendar a Bíblia que seja lida. Isso eu estou dizendo porque o argumento utilizado aqui, ele vem dentro de um escopo de religiosidade. O estranho não é as pessoas criticarem o livro. Obviamente, as pessoas que têm vieses racistas, eles normalmente vão se sentir incomodados com qualquer coisa que fale sobre tolerância, sobre redução da discriminação racial, sobre luta e combate ao racismo, ou nesse caso exatamente um livro da década de 80 que está falando justamente sobre um menino que está descobrindo a beleza da sua própria cor, na sua própria existência e na sua relação com os diferentes. Então este ponto aqui é um ponto muito importante para ser considerado. Era uma vez um menino marrom. Ele era um menino muito bonito. Acho que dá para se ter uma ideia pelo desenho, que está logo aí na virada da página 4. Caprichei no desenho do menino, mas acho que ele era muito mais bonito pessoalmente. Eu vou ter até que ajudar com algumas informações, que é para a descrição do menino marrom ficar mais completa. A sua pele era cor de chocolate, chocolate puro, não, aqueles misturados com leite. Não gosto de chocolate com leite, daí achar a cor do chocolate puro mais bonita. Os olhos dele eram muito vivos, grandes. As bolinhas dos olhos pareciam duas jabuticabas, pretinhas. Aliás, pretinhas não, jabuticabas não são pretas. Para falar a verdade, tem muito pouca coisa realmente preta na natureza. Este é o trecho que introduz o livro. E veja só, neste texto nós já podemos discutir diversas coisas. Para quem não sabe, muitos garotos
jovens, crianças, nas décadas de 60, 70, 80, 90, não tinham na sociedade trabalhado esse conceito de negritude de uma forma tão precisa e intensa como tem sido atualmente. Então muitas pessoas costumavam a se referir, por exemplo, a mim quando era criança, como marrom, como marronzinho, marrom bombom, chocolate, moreno. Todas essas alcunhas, elas têm um contexto racial. Inclusive eu trato disso em algumas aulas aqui do canal, que eu deixo na descrição do vídeo para que você possa conferir. E é importante que nós entendamos que a construção da identidade das pessoas negras, ela tem uma evolução histórica. E esses contextos ficam bem refletidos nesta obra da década de 80, escrita por Ziraldo. Quando ele fala de pele, cor de chocolate, era o que as pessoas diziam naquela década de 80. Então, este livro ele é uma porta de entrada para discutir o tema da diversidade, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, ele é uma porta para se discutir o tema da diversidade, o tema da discriminação social, o tema da tolerância. Tudo bem que algumas pessoas, nós mesmos negros, podemos criticar, inclusive, essa leitura que é feita pelo Ziraldo em determinados momentos. Mas não podemos deixar de perceber que esta é a oportunidade para tratarmos de temas que são extremamente sensíveis para as pessoas negras até os dias atuais. Então, na verdade, eles não escolheram o Ziraldo para ir à Inquisição. Eles escolheram o tema que é tratado neste livro para ir para a fogueira da Inquisição, da intolerância atual. Então é importante nós estarmos sempre alerta sobre o que está por trás de todos esses movimentos que parecem, na verdade, estar tentando proteger as crianças. Afinal de contas, existem vários outros livros com histórias que são muito mais escabrosas que esta, que estão nas estantes das escolas. Eu leio bastante, sempre li, sempre fui uma pessoa que tive muito contato com a biblioteca das escolas, biblioteca municipal da minha cidade, gosto muito de ler mesmo, desde a minha infância. E nunca tive problema em selecionar os livros ou entender aqueles conceitos ali. É lógico que alguns conceitos eram demasiado avançados para mim, mas muitos deles ali eu fui aprendendo a lidar com eles. E com o livro do Ziraldo não é diferente. A ideia de retirar livros de escola para que eles evitem uma tragédia, porque aqueles conceitos podem levar a isto ou aquilo, é a mesma ideia que fundamenta outros pensamentos reacionários no mundo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Se for para falar de violência, existe um livro mais violento ou tão violento quanto é a própria Bíblia. A Bíblia é um livro violento. A Bíblia é um livro que fala de paz, mas é um livro que traz a dor da humanidade, que traz o que aconteceu de pior na humanidade neste tipo de literatura específica. Censurar este livro é simplesmente um erro e uma demagogia. Então é muito preocupante que uma Secretaria de Educação se sinta pressionada por grupos racistas neste exato momento. Óbvio que as pessoas vão dizer, não, este livro não foi proibido porque foi por questão racial. Ora, existem inúmeros outros livros, mas este livro especificamente foi escolhido. E pegaram um texto sem olhar um contexto para explicar um pretexto. E isto é extremamente preocupante. Por isso que é importante conhecermos a história para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo agora. E sobre as expressões negro, moreno, preto, mulato, eu tenho diversas aulas aqui no canal que eu deixo na descrição do vídeo para que você possa conferir. Quando pensamos que é absurdo que as pessoas rejeitem determinado conteúdo, eu penso que é mais absurdo uma Secretaria de Educação que representa o Estado de todos se sentir pressionada por este grupo e retirar os livros e submetê-lo a uma espécie de ordalho para comprovar se ele é ou não sagrado. Então é muito preocupante o momento que estamos vivendo em nossa sociedade e nós precisamos educar para que essas coisas possam ser minimizadas. A educação é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. E se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e familiares e venha conhecer os nossos programas de ensino de História da África e também sobre a história do racismo. Será um prazer ter você conosco aqui. Tudo tem história, tudo é história. A África, os povos afrodiaspóricos têm muita história e eu vim aqui contar
para você.